Nem todos os que são grandes aos olhos de Deus são aplaudidos pelo mundo. Davi foi exaltado depois de sua queda porque se redimiu de todo o coração. João foi silenciado por falar a verdade, porque escolheu obedecer a Deus em vez dos homens. Hoje, a palavra nos pergunta: queremos agradar ao mundo ou ser fiéis até o fim? Evangelho de hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 47, versículos 2 a 13. Assim como a gordura é separada no sacrifício de comunhão, assim Davi foi separado dentre os filhos de Israel. Brincou com os leões como se fossem cabritos, e com os ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele quem, ainda jovem, matou o gigante e afastou a vergonha do povo, lançando a pedra com a funda e abatendo a arrogância de Golias. Invocou o Senhor Altíssimo, que deu força à sua mão direita para destruir o poderoso guerreiro e fortalecer o poder do seu povo. Por isso o glorificaram entre milhares, e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe a coroa de glória. Esmagou os inimigos ao redor, aniquilou os filisteus, seus adversários, quebrou para sempre o seu poder. Por todas as suas obras, dava graças ao Altíssimo, o Santo, proclamando a sua glória. Com todo o coração, entoou hinos, demonstrando amor pelo seu Criador. Organizou coros de salmistas diante do altar e harmonizou os cânticos com suas vozes. Todos os dias ressoava a música. Deu esplendor às festas, embelezou as solenidades com perfeição, fazendo louvar o santo nome do Senhor e enchendo o santuário de cânticos desde a aurora. O Senhor perdoou os seus pecados e exaltou o seu poder para sempre. Concedeu-lhe uma aliança real e um trono de glória em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor, meu Deus e Salvador. Perfeito é o caminho de Deus. A palavra do Senhor é provada no fogo. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Bendito seja o Senhor, meu Deus e Salvador. Viva o Senhor! Bendita seja a minha rocha! Exaltado seja Deus, meu Salvador. Eu vos louvarei entre as nações, Senhor, e cantarei salmos ao vosso nome. Bendito seja o Senhor, meu Deus e Salvador. Ele concede grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia com o seu ungido, com Davi e sua descendência para sempre. Bendito seja o Senhor, meu Deus e Salvador. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo, a fama de Jesus espalhou-se, e o rei Herodes ouviu falar dele. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes milagrosos atuam nele. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta como os antigos. Herodes, porém, ao ouvir isso, dizia: é João, aquele que mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois Herodes tinha mandado prender João, e o havia posto na prisão, acorrentado, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se havia casado. João dizia a Herodes: não te é permitido tomar a mulher do teu irmão. Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o protegia. Ao ouvi-lo, ficava muito perplexo, mas gostava de escutá-lo. Chegou o dia oportuno, quando Herodes, por ocasião do seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus dignitários, aos oficiais
e aos principais da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Dar-te-ei o que pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que vou pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando apressadamente ao rei, pediu: Quero que agora mesmo me des, numa bandeja, a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis negar o pedido. Mandou imediatamente um guarda trazer a cabeça de João. O guarda foi, decapitou João na prisão, trouxe a cabeça numa bandeja e a entregou à jovem, e a jovem a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram buscar o corpo e o colocaram num túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. À luz das leituras de hoje, a palavra nos coloca diante de um forte contraste entre dois caminhos possíveis: o caminho da fidelidade a Deus, mesmo com fragilidades, e o caminho da incoerência, do medo humano e do pecado não abandonado. A figura de Davi, apresentada no livro do Eclesiástico, nos ajuda a compreender esse mistério com profundidade. Davi foi escolhido por Deus e separado do meio do povo, não por sua força apenas, mas porque confiava no Senhor. Desde jovem, enfrentou perigos que o superavam, venceu o gigante não por habilidade humana, mas porque invocou o Altíssimo. Tudo o que realizou foi sustentado pela graça. Mesmo quando foi exaltado, reconheceu que a glória vinha de Deus. Seu louvor, sua música, seus salmos e sua ação litúrgica nascem de um coração que sabe a quem pertence. Mas a palavra também recorda algo essencial. O Senhor lhe perdoou os pecados. Davi não foi um homem perfeito, pecou gravemente. No entanto, não permaneceu no pecado, arrependeu-se, humilhou-se, reconheceu sua culpa e voltou-se para Deus. É isso que o distingue. Não é a ausência de quedas, mas a disposição de se converter, de viver sobre a misericórdia divina e de não justificar o erro. O Salmo confirma essa verdade, ao proclamar que o caminho do Senhor é perfeito e que ele é escudo para aqueles que nele se refugiam. Não se trata de uma vida sem lutas, mas de uma vida sustentada por Deus. A verdadeira segurança não está no poder, nem na posição, nem no reconhecimento, mas na fidelidade do Senhor que permanece para sempre. O Evangelho, porém, nos apresenta o outro caminho, marcado pela incoerência interior. Herodes reconhece que João Batista é justo e santo. Ele o escuta com gosto, sente-se inquieto, mas não muda de vida. Vive dividido, quer ouvir a verdade, mas não quer abandonar o pecado. Mantém João preso porque a verdade o incomoda, mas ao mesmo tempo o respeita. Essa divisão interior é extremamente perigosa para a alma. Herodes não mata João por convicção, mas por medo. Medo da opinião dos outros, medo de parecer fraco, medo de quebrar um juramento feito de forma imprudente. Um banquete, uma dança, a pressão social e o orgulho o levam a cometer um crime terrível. A morte de João Batista revela onde termina uma vida que se recusa a decidir-se por Deus. Aqui, a palavra nos confronta diretamente. Quantas vezes também nós sabemos o que é certo, escutamos a verdade, somos tocados por ela, mas adiamos a conversão? Quantas vezes preferimos manter um pecado, uma situação irregular, uma vida dupla, por medo de perder status, conforto ou aprovação humana? Herodes nos mostra que não escolher Deus é, no fim, escolher a morte espiritual. João Batista, por sua vez, permanece fiel até o fim.
Ele não negocia a verdade, não se adapta ao erro, não silencia diante do pecado. Sua morte não é derrota, mas testemunho. Ele perde a vida, mas permanece em Deus. Herodes preserva o poder por um tempo, mas perde a paz, a verdade e a própria alma. As leituras de hoje nos levam a uma pergunta decisiva: em qual desses caminhos estamos? No caminho de Davi, que reconhece seus pecados e se converte? Ou no caminho de Herodes, que escuta a verdade, mas não muda de vida? Estamos vivendo em estado de graça ou estamos adiando decisões essenciais para a nossa salvação? Hoje somos chamados a uma ação concreta, identificar aquilo que sabemos que precisa mudar em nossa vida e não adiar mais. Se há um pecado grave, a decisão deve ser clara: buscar a confissão. Se há incoerência entre fé e vida, é tempo de alinhar o coração com o Evangelho. Não podemos servir a Deus apenas com palavras, mas com escolhas concretas. Que também façamos um gesto simples de fidelidade hoje. Reservemos um tempo para louvar a Deus, como Davi fazia, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem dele. O louvor sincero abre o coração para a graça e fortalece a alma no combate espiritual. Se esta palavra nos ajudou, deixe seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda a manter este canal ativo e permite que o Evangelho chegue a mais pessoas todos os dias. Compartilhe esta reflexão com alguém que precise tomar uma decisão de conversão e de fidelidade a Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de não vivermos divididos, de escolher a verdade sem medo e de permanecermos preparados para o encontro definitivo com Ele. Que aprendamos com Davi a nos converter e com João Batista a permanecer fiéis até o fim.